E aí, tudo bem com você? Eu sou Daniel Bisotto e hoje nós estamos aqui para falar sobre preconceito. O que é esse tal do preconceito que tantas pessoas falam sobre preconceito para lá, preconceito para cá, o que isso mexe na nossa vida, quem tem, quem não tem, porque tem algumas pessoas que dizem, não, eu não tenho preconceito nenhum, e outras pessoas falam, não, eu tenho vários preconceitos. E aí nós precisamos entender isso de uma forma lógica e racional para compreender como é que a gente vence isso. Se você gostou do tema de hoje, por favor, deixe o seu joinha, se inscreve no nosso canal e compartilha para algum amigo seu para que ele possa entender também. Primeira coisa que nós temos que ter em mente e saber sobre isso. Todos nós temos o preconceito. Por que todos nós temos o preconceito? Porque o preconceito, como o nome diz, é um conceito prévio, é um pré-conceito. Mas para entender preconceito, nós vamos ter que entender o conceito. O que é conceito? Vamos imaginar o seguinte, todo ser humano, ele nasce sem conceito nenhum. Ele nasce sem saber uma língua, ele nasce sem ter uma informação clara, seja lá do que for. E por que nós nascemos assim? Porque nós, quando nascemos, estamos zerados de informação. O máximo de informação que nós temos é aquela que veio do útero materno e daí vamos começar a entender o mundo à nossa volta. Vamos entender movimentação, vamos entender conceitos, vamos entender regras, porque o conceito nada mais é do que uma regra estabelecida socialmente. Vamos entender essas regras, vamos entender as lógicas e assim nós começamos a aprender o que vale para a nossa casa. Só que você já percebeu o seguinte, muitas vezes o que vale para a sua casa não vale para a casa do seu vizinho. Você já deve ter passado por isso. Eu mesmo passei diversas vezes quando eu era mais novo. Eu via algumas pessoas falando com os pais e pensava, se eu fizesse isso com a minha mãe, ela acabava comigo. Por quê? O conceito da casa dessa pessoa era diferente do conceito de vida da casa onde eu vivo. E daí está a grande questão. Todas as vezes que o ser humano ele é ensinado a alguma coisa, ele desenvolve para si uma regra, uma pré-normatização de postura. E daí vem a origem do preconceito. O preconceito de cor, o preconceito de raça, o preconceito alimentar, o preconceito de postura, o preconceito de relacionamento, o preconceito de qualquer coisa. Tem algumas pessoas que têm preconceito de time de futebol. E aí nós temos que pensar o seguinte, ele foi conceitualizado com uma regra. E esse preconceito, então, pode ser escolar, pode ser social, pode ser religioso e pode ser familiar. Então, o que você aprende no conceito educacional vai te produzir um preconceito sobre algumas coisas. E você não vai aceitar que a outra pessoa faça algumas coisas. E isso, então, vai mexer com você de uma forma clara e direcionada. Só que quando a gente olha para a sociedade, isso fica mais sério, porque as ações sociais, elas ocorrem em qualquer lugar que você vá. Se você sai do Brasil e vai para uma outra nação, você sofre lá com os costumes das outras nações. Assim, como vem alguém de fora para cá, ele vai sofrer com os nossos hábitos, porque nós temos hábitos próprios. Nós temos situações de vida que pertencem a nós, então nós aceitamos algumas coisas que em outros lugares não são aceitas. Isso tudo é onde sofremos pelo problema do preconceito. Agora veja, o que eu penso antes de conhecer alguma coisa vai o que me produzir esse preconceito. Sendo assim, eu não tenho como evitar. Você e eu, todos nós juntos, vivemos uma vida de análise e revisão de conceitos. Porque nós tínhamos um preconceito que pode ser revisto. E daí vem um outro termo, que é o pós-conceito. E o que é o pós-conceito? É o que você definiu depois que você foi capaz de ver os fatos que se seguiram. Quando a gente aprende
a olhar as coisas por essa forma, a tendência nossa é querer compreender melhor essa ação do outro e entender por que o outro toma tal atitude ou por que o outro faz daquela forma diferente da minha. Agora, você quer ver uma coisa que é muito interessante da gente pensar e pensar juntos? É o jovem. O jovem, ele vem conceituado, porque ele aprendeu na infância diversas coisas, ele entra para a adolescência, e aí quando ele entra para a adolescência, ele começa a questionar todos os conceitos que ele trouxe de casa. Porque ele começa a ver que na família dele é diferente da outra família, mas a outra família também não está errada. E aí é onde os pais vão produzir, junto com os filhos, um negócio que se chama conflito de gerações, ou abismo de gerações. O que é isso? Conceitualização de um lado, questionamento do conceito do outro, vai gerar um atrito familiar constante e contínuo. Por isso, então, da reforma e da revolta na juventude. E por que reforma? Porque esse indivíduo, então, ele vai ter que reformar, refazer aquilo que para ele estava certo. Daí ele pode mudar de religião, daí ele pode querer mudar de grupo social, aí ele pode querer mudar de grupo familiar. Ele não quer mais ficar em casa, porque ele acha que ali não é legal, porque a casa da avó é melhor, porque a casa do tio é melhor, porque a casa do amigo é melhor. Ele pode querer mudar de escola. E aí, este processo todo é onde a pessoa vai se empoderar como ser humano, onde ele vai determinar para ele o que vale e o que não vale. Na prática, o que ele faz? Estabelece conceito que vai produzir novos pré-conceitos. Mas e o tal do pós-conceito? O pós-conceito, quando ele é definitivo, é onde podemos ter problema, porque nós podemos nos transformar em radicais. E isso nós temos visto muito na nossa sociedade. Gente que afirma, eu sou radical de esquerda, eu sou radical de direita, eu não quero saber, eu não aceito. Sempre quando a pessoa tem a mentalidade do eu não aceito, é sinal que ela desenvolveu preconceito. E aí é onde vem o problema, porque o conceito vem do aceite. Eu aceito a forma de pensar assim. Por isso eu vivo por essa forma. Eu vivo o meu conceito de vida e a minha integridade de vida. E aí cabe a gente pensar: como é a nossa vida quando a gente olha para o outro? Será que a gente procura entender se aquilo que o outro vive é errado ou se de fato nós que estabelecemos aquilo um erro? Socialmente, a escolha do outro interfere a nossa no quê? Socialmente, a postura do outro interfere a nossa no quê? A cor do outro interfere a nossa vida no quê? Porque o preconceito pode ser de origem familiar histórica. E aí nós precisamos reaprender que todo ser humano é igual. E todos nós viemos e iremos para o mesmo lugar. Daí precisamos pensar direito em quem nós somos, o como nós viveremos e qual a nossa postura diante do que está à nossa volta. Quero te agradecer por hoje e relembrá-lo. Curta o nosso canal, se inscreva e compartilha para um amigo que precisa ouvir isso. A gente se vê.